É fundamental cultivar uma preocupação saudável. Contudo, não permita que os desafios abalem sua confiança. Confie plenamente nas promessas divinas, concentrando-se na pergunta essencial: com quem estará ao enfrentar esses desafios? Mergulhe na sabedoria da Bíblia, guiando-se pelos ensinamentos do Senhor, e não se deixe perturbar pelos eventos que se desdobrarão no futuro. No entanto, tenha a certeza de que a Bíblia nunca mente ou engana. Embora de fato aterrorizantes, se você entregar sua vida a Jesus e seguir sua palavra, o Senhor o protegerá do dia da provação e o conduzirá à eternidade ao seu lado na Nova Jerusalém, um reino livre de medo, dor, morte e lágrimas. Nesses tempos tumultuados, nos encontramos em uma encruzilhada crucial na linha do tempo profética, conforme retratado no livro da Revelação. Isso não é meramente um sermão. Serve como um apelo convincente para atentarmos às profecias que ressoam com o estado atual do nosso mundo a cada dia que passa, desvendando sinais escriturais que se manifestam em nossa realidade, destacando a crescente importância dessas profecias à medida que nos aproximamos do ano de 2024. Um dos destaques proeminentes nesse cenário profético é a tendência número 1, unidade global sem precedentes. Testemunhamos o surgimento da unidade global e o estabelecimento de uma estrutura abrangente de governança em uma era marcada por avanços tecnológicos em redes comerciais e evolução das paisagens geopolíticas. O mundo está progressivamente entrelaçado, antecipando esforços intensificados para forjar alianças globais robustas, ecoando as revelações celestiais preditas nas Escrituras Sagradas. Possivelmente, esse impulso pode culminar em uma mudança para um sistema de governança global mais coeso. Como citados em Apocalipse capítulo 13, versículos 7 a 3, descrevem vividamente um poder mundial exercendo autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, nos instigando a discernir uma tendência visível na saga contínua da unidade global e governança, preparando o terreno para uma entidade profética significativa, o Anticristo. Isso não é mero desdobramento geopolítico, mas uma manifestação tangível de antigas profecias. Ao longo dos séculos, as Escrituras aludiram à chegada de uma figura singular destinada a se erguer, exercendo influência incomparável e comandando um vasto sistema global. Cada fenômeno observado no mundo está interconectado. Nada existe em isolamento. Enquanto testemunhamos as páginas da história virando, lembrem-se de que tudo está intrincadamente ligado às tramas da profecia divina. Apesar das aparências caóticas, o mundo está alinhado de maneira intrincada com o plano divino de Deus. Eventos atuais podem nos surpreender, mas estejam certos de que todos os aspectos estão progredindo de acordo com a linha do tempo profética de Deus. Durante seu ministério terreno, Jesus previu eventos futuros, e o livro da Revelação serve como um farol oferecendo insights mais profundos. Ao se envolver com os eventos atuais ou se manter informado através das notícias, questione consistentemente: como isso se alinha com a profecia bíblica? Como isso se entrelaça com o retorno iminente de nosso Senhor? Nada, absolutamente nada, se desenrola em isolamento. Tudo é uma peça da linha do tempo profética de Deus. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 7, encontramos um verso profundo. Foi-lhe dado poder para fazer guerra contra os santos e vencê-los, e foi-lhe dada a autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Uma figura tão influente como descrita aqui exige uma infraestrutura que ultrapasse fronteiras e sistemas convencionais, dando entrada a outra tendência discernível. Essa tendência é a monitoração dos sistemas econômicos globais e a ascensão das moedas digitais. O rápido avanço das moedas digitais ecoa os apelos por uma moeda digital universal, simplificando transações e estabelecendo um sistema econômico universalmente aceito. Essa mudança transcende fronteiras tradicionais, anunciando uma nova era que se alinha ao intricado plano profético de Deus. Esse desvio do dinheiro físico tradicional transcende considerações de eficiência ou segurança. Espelha a convergência gradual do mundo em direção à unidade em todos os setores, incluindo a economia. Uma moeda digital unificada tem o potencial de abrir caminho para que o líder profetizado exerça uma influência sem precedentes sobre o comércio global. A descentralização da moeda digital,
muitas vezes associada a criptomoedas como o Bitcoin, é um conceito fundamental que tem implicações significativas para o sistema financeiro e a sociedade como um todo. Aqui estão algumas razões pelas quais a descentralização da moeda digital é considerada importante. A descentralização permite que os usuários tenham controle total sobre seus ativos financeiros, sem depender de intermediários, como bancos ou instituições financeiras centralizadas. Isso significa que as pessoas têm mais autonomia em suas transações e podem evitar interferências externas. Em sistemas centralizados, as autoridades têm o poder de bloquear ou monitorar transações, o que pode ser usado de maneira abusiva. Em sistemas descentralizados, é mais difícil impor censura. Algumas criptomoedas têm políticas monetárias predeterminadas e transparentes, limitando a quantidade total de moedas em circulação. Isso pode prevenir a inflação excessiva e a manipulação por parte de governos ou entidades centralizadas. A eliminação de intermediários em transações financeiras pode levar a uma redução significativa de custos. Transações diretas entre partes podem ser mais eficientes e rápidas, sem a necessidade de processos burocráticos associados a instituições financeiras tradicionais. Conforme essas tendências continuam a se desdobrar em 2024 e além, torna-se imperativo percebê-las não apenas como eventos geopolíticos ou econômicos isolados, mas como peças integrais que se encaixam no vasto quebra-cabeça da profecia do fim dos tempos. Em uma segunda tendência, exploramos o domínio dos avanços tecnológicos e o conceito sinistro da marca da besta. Retrocedendo um século ou mesmo dois, os reinos da ciência e tecnologia, conforme os percebemos hoje, pareceriam quase sobrenaturais. Os avanços tecnológicos em um período relativamente curto são nada menos que miraculosos. Desde o início de máquinas rudimentares até as complexidades do sofisticado mundo digital em que estamos profundamente envolvidos agora, a jornada da humanidade através da evolução tecnológica é inspiradora. A aceleração desses avanços tecnológicos é uma tendência crucial a ser observada, especialmente no contexto da profecia bíblica. O livro da Revelação adverte sobre uma marca, um símbolo de lealdade sem o qual as pessoas podem enfrentar sérias limitações para participar das atividades econômicas. À medida que a tecnologia continua a avançar a um ritmo sem precedentes, os crentes devem discernir os tempos e preparar seus corações e mentes para as profundas implicações desses desenvolvimentos no palco profético. Essa jornada tecnológica é um testemunho da inovação, curiosidade e busca incessante do desconhecido. Apocalipse capítulo 13, versículos 13 a 17 continua: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Por eras, essa profecia foi percebida como distante e quase etérea, descrevendo uma era em que indivíduos carregariam um sinal na mão direita ou testa, um sinal que se tornaria o determinante das transações econômicas, um pré-requisito para participar dos atos fundamentais de comprar ou vender. Em nosso contexto contemporâneo, essa imagem bíblica está se tornando cada vez mais plausível devido ao rápido avanço da evolução tecnológica. Revelação, capítulo 13, versículos 16 a 17, uma vez vista como uma profecia distante, agora ressoa com a realidade que se desdobra em nossos tempos. A velocidade impressionante com que a tecnologia está avançando é inegável. Tarefas e inovações que levavam décadas ou até séculos para se materializarem agora são realizadas em poucos anos ou meses. Nos encontramos vivendo em uma era onde os sonhos do passado são as realidades de hoje. As impossibilidades do passado, como um sistema globalmente interconectado influenciando transações econômicas, agora estão dentro do âmbito da possibilidade. Ao longo dos anos, estudiosos e teólogos se envolveram em cálculos imaginativos para decifrar a identidade do anticristo através do infame número 666. A interpretação dessa passagem tem sido objeto de especulação e debate ao longo dos séculos, e várias teorias foram propostas. O número 666
É geralmente considerado um símbolo do mal ou associado ao diabo, e há várias interpretações sobre a identidade da besta e o significado do número. Alguns pontos de vista sugerem interpretações simbólicas, onde o número é visto como uma representação imperfeita, por estar abaixo do número perfeito 7, portanto, associado a algo incompleto ou inferior. Outras interpretações veem o número como uma referência a uma pessoa específica ou a um sistema maligno que surgirá no futuro. Historicamente, o número 666 tem sido associado a imperadores romanos, figuras políticas e líderes religiosos, entre outros. É importante observar que interpretações variam e não há consenso universal sobre o significado exato dessa profecia. Na cultura popular, o número 666 muitas vezes é retratado como um símbolo de malevolência e é frequentemente usado para representar o diabo ou forças malignas em diversas formas de mídia, como filmes, livros e músicas. Em última análise, a profecia do número da besta é uma parte complexa e misteriosa do Apocalipse, e diferentes tradições religiosas e teológicas têm abordado essa passagem de maneiras diversas ao longo do tempo. À medida que as tendências tecnológicas se alinham com as profecias bíblicas, torna-se cada vez mais crucial para os crentes discernirem os tempos e reconhecerem os sinais que apontam para o cumprimento dessas antigas previsões. Ao navegarmos por esta era tecnologicamente avançada, é crucial que os crentes observem, reflitam e discernem profundamente. Avançando para a tendência número 3, nos deparamos com o tema da apostasia, a queda da verdadeira fé. A cautela para 2024 é extremamente evidente nas palavras tocantes de Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, alertando sobre uma queda ou apostasia. Essa palavra, derivada do grego apóstase, carrega um significado profundo, abrangendo partida, deserção e revolta. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, não é apenas uma partida casual. Significa que um grande número de pessoas se afastará de Deus. Surpreendentemente, há igrejas hoje que permitem abertamente que pastores vivam no pecado, celebrando e glorificando a injustiça. À medida que nos aproximamos de 2024, podemos esperar testemunhar uma intensificação desse grande declínio entre as nações. O fervor que muitos tinham pelo Senhor diminuiu, e o amor de muitos pelo Senhor esfriou. A influência do mundo infiltrou-se na igreja, e inversamente, a igreja assimilou elementos do mundo. Nos próximos anos, é crucial que os crentes sejam vigilantes, evitando serem influenciados pelos valores do mundo. Isso requer um compromisso constante com os princípios da fé e uma contínua examinação de crenças e ações para permanecer alinhado com os ensinamentos do Senhor. Como crente, suas convicções devem se alinhar firmemente com a palavra de Deus, a Bíblia. O mundo pode buscar forçar a aceitação de coisas que Deus não tolera, mas ceder a tais influências inevitavelmente o afastará dos ensinamentos de Deus. Não se pode ser genuinamente cristão ignorando os ensinamentos fundamentais da Bíblia. Estamos testemunhando uma notável apostasia acontecendo bem diante de nossos olhos. É essencial reconhecer que muitos já foram desviados pela fascinação de ideologias mundanas, e inúmeros outros estão à beira de se desviar. Sua devoção a Deus deve ser intencional, e sua decisão de seguir Jesus deve ser deliberada. Escolha conscientemente trilhar o caminho estreito, pois é um caminho que poucos encontram. Aproximando-se de 2024, um ano que promete, mas também traz desafios. A responsabilidade da igreja não é apenas proteger contra a apostasia, mas também promover ativamente uma doutrina sólida. Isso implica garantir que a fé continue inabalável, permaneça incorrupta e não diluída. Agora, emerge a tendência número 4. Decadência moral e mudanças nos valores sociais, uma tendência sinistra para 2024. À medida que nos aproximamos de 2024, observamos uma mudança gradual nos ensinamentos e valores bíblicos tradicionais. Conforme descrito na segunda carta de Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 3, está se tornando cada vez mais evidente. Os sinais de decadência moral são inconfundíveis, com egoísmo, orgulho, blasfêmia,
e uma perda de afeto natural em ascensão. Essa mudança é evidente em vários aspectos da vida, desde maridos e esposas priorizando seus desejos em detrimento de suas famílias, até o fenômeno de pastores famosos, onde o líder se torna mais proeminente do que os ensinamentos de Jesus Cristo. O foco cegante em si mesmo está desviando nossa atenção das necessidades dos outros, dando origem a uma nova religião, a religião do eu e a religião do prazer. Apaixone-se por seus entes queridos. Coloque sua família antes do prazer fugaz do pecado. Valorize seus filhos e os priorize sobre a gratificação momentânea. Considere o potencial destrutivo de seus pecados em sua família. Imagine como suas ações podem levar à divisão dentro de sua própria casa. Enquanto o mundo pode buscar uma nova ordem, os crentes devem encontrar força em sua fé e nas Escrituras. É essencial permanecer firme, nutrindo nosso relacionamento com Deus e reforçando os fundamentos de nossas crenças, à medida que navegamos pelos desafios dos anos que virão. Que nossas ações sejam guiadas por uma fé inabalável e que encontremos força nas verdades atemporais das Escrituras.